A minha história, eu sempre digo que ela começa no momento em que eu decido fazer psicologia, né? E eu gosto muito de contar uma história, né, desde o meu nascimento. Porque quando eu nasci em Caxias, tá? Terra de gringo, mas também tinha alemão. E minha mãe estava grávida e disseram para ela assim, olha, tu vai ter, quando tu for ter a Andréia, tu faz o seguinte, tu chega lá e cuida para não ficar com a enfermeira Ana. Tá? E hoje o nome da minha filha é Ana. Porque ela é muito estúpida, ela não trata legal as gestantes, porque tinha muito essa coisa um pouco de parteira, assim, também, que fazia todo, né? E a minha mãe foi para o hospital para me ter, e aí chegou a enfermeira, ela olhou no nome, né? Ela não conseguiu definir, disse assim, como é seu nome? Ana. Ela disse, graças a Deus que é a senhora, porque me disseram que a senhora é a melhor enfermeira do hospital, trata as mãezinhas com muito amor. Bom, foi tratada maravilhosamente bem. Olha. Daí eu digo que a minha mãe, no dia do meu nascimento, usou a psicologia. Então, eu digo que, a partir dali, já foi introduzida em mim a ideia, né? E depois, com 13 anos, eu li um livro chamado Dibs em Busca de Si Mesmo, que era a relação de uma psicóloga com um autista. E eu me apaixonei por aquilo com 13. Né? E dali eu decidi que eu queria ser psicóloga. Nossa, foi muito cedo. Foi. E, a partir daí viajei um pouquinho na história. Vou ser médica, vou ser pediatra, porque gostei da história da criança, enfim. Sim. Fiquei rodeando, mas fui parar na psicologia. E já faz mais de 25 anos que eu estou nisso. Nossa, deve ter vivido bastante coisa. Sim, se eu vou ver as histórias que eu já ouvi, né? Se eu fosse botar num livro, nossa, acho que dava uma enciclopédia, né? Nem dava um livro. Claro. Na época da enciclopédia, que nem tem mais tanto. Mas essa história também da tua mãe é interessante, porque eu imagino muitas pessoas lidando de uma maneira muito diferente nessa situação. De tipo assim, puta merda, e agora? E daí colocando uma negatividade, no caso eu faria isso, com certeza. E ela ferrado. Ela conseguiu. Porque eu acho que o difícil é no momento, na hora ali, ter essa, né, ter esse jogo de cintura. Isso. É que eu digo que, de certa forma, minha mãe, ela sempre foi um pouco psicóloga nata. Ela trabalhou, foi professora, hoje ela é aposentada, ela trabalhou com orientação educacional, que tem um pouquinho da psicologia, né? Certeza. Então, ela tinha isso nato nela. Mas isso aí é um exemplo do limão fazer uma limonada, sabe? Porque essa forma de se adaptar na vida é interessante a gente praticar, né? Porque a gente se apavora. Pronto, agora tô ferrada. O que eu vou fazer da minha vida, né? Tô com esse problema. Ou entrar em pânico porque é a enfermeira que ela disse que não era para ficar. E bem essa que foi aparecer. Então, ao invés de se apavorar, né, fazer aquilo que a gente chama da psicologia reversa. Se tu diz para a pessoa assim, a gente diz assim para as pessoas, me passa ali tal coisa, né? A pessoa passa. Se tu disser para ela assim, tu consegue passar para mim tal coisa, a pessoa se sente desafiada a mostrar que consegue. Então, ela vai te dar. Então, todo esse funcionamento... É sutil, né? Isso. E é incrível, porque isso ele entra direto na nossa mente, entra direto nos nossos arquivos inconscientes, e o que faz lá? Abre as gavetinhas que tem a ver com as nossas histórias. Sim. Porque tudo é uma rede, né? Uma associação. Tu fala que nem quando a gente está conversando. A gente está conversando sobre uma coisa aqui, aí eu lembrei, tu viu? Eu lembrei da história da minha mãe, aí depois a gente foi... E a conversa vai indo assim, a gente pensa assim loucamente por lugares que a gente não imagina, né? Tudo está no inconsciente. Isso está lá e vai abrindo as gavetinhas e vão fazendo associações, como Freud dizia, né? Associação livre. E vai fazendo essas associações e vai... Se a gente parasse para analisar as nossas associações, a gente ia entender muito de nós mesmos. Na nossa fala, né? Que é o que faz a terapia, né? Mas é que eu acho que as pessoas, em geral, não acreditam que tem uma conexão tão clara assim, né? Ou eu estou errado? Não, claro, é por quê? Porque as pessoas vivem muito superficialmente, né? No momento que eu me proponho a olhar para dentro e pensar o que essas ligações estão dizendo, aí é diferente. É a mesma coisa sonhos.
Sonhos também, se tu começar a pensar que o sonho não é premonitório, que o sonho não está dizendo assim que, ai, tu sonhou com fulano, eu fulano. Não, tudo tem a ver contigo. E é tudo simbólico, né? Sim, e tudo é tu. Não tem nada a ver com que sonhou com o Cauã Raymond, sonhou com nós, que não tem a ver que tu vai encontrar ele ou que tu vai achar o amor da tua vida. Não. Mas o que ele representa naquele momento da tua vida. O que ele está falando? Então, isso tudo é associação, né? Não, eu, inclusive, tenho que agradecer a minha terapeuta Vera, porque ela me abriu isso um pouco, assim, tipo... Eu venho de uma família que vinha muito dessa coisa de interpretar sonhos, mas assim, a partir de um livro, do significado disso ou daquilo. E não que não tenha, eu acho que pode ter símbolos em comum. Porém, ela veio com essa ideia de, tipo, vamos analisar sobre a tua ótica, sobre a tua experiência e o que isso representa daí, né? Que daí passa a ter um outro significado. É que a diferença das ciências humanas para as exatas é que não é 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 pode ser 4, 6, 20, 30, qualquer coisa, dependendo da pessoa. Então, aquela história assim, sonhou com cobra porque tu vai ser traído. Sonhou com tal... Né, não, pode acabar tendo uma coincidência de fechar isso, mas não é. Né? Tem que ver o teu momento. Não, que nem eu te falei, que nem tu falou assim... Eu até acho que, eventualmente, pode cair no campo da premonição, talvez quem somos nós para dizer. Porém, tem tanta coisa que esses sonhos estão te falando que vale mais a pena, às vezes, tu olhar para outros aspectos, né? Não, é que vale a pena tu pensar no agora e não de que vai acontecer. Sim. Até isso realmente acontecer, tem muita coisa para rolar. Já está acontecendo. Né? Então, assim, é entender o sinal que está te dando. Já está acontecendo, de certa maneira, porque está te impactando no nível subconsciente, né? Sim, porque a gente tem 2 universos, né? Esse consciente, aqui, que a gente está, e o paralelo, que é o inconsciente, que ele está lá fazendo todas as associações e todas as coisas para nos proteger, para cuidar de nós. Esse proteger eu quero falar contigo também, porque é uma coisa incrível, né? Porque ele nos protege, mas ao mesmo tempo ele nos congela. Sacana. Não, e é sacana. Mas é que ele só não quer que tu te exponha. Ele só não quer que tu sofra, só que ele não tem... o filtro não é muito bom. O filtro é defeituoso. Então, ele larga assim, é o impulso, né? Mas identificando, fica mais fácil? Como é que é? Como assim? Tenta me colocar num exemplo. Tipo assim... Tu conseguindo identificar essas situações, com o passar do tempo, eu acho que eu me embolei aqui. Tá, então vamos ver se eu consigo te ajudar. Tem aquela questão básica lá de Sócrates, o conhece a ti mesmo. Na medida que tu vai trabalhando o autoconhecimento, esses impulsos, como os atos falhos, todas aquelas coisas que pegam a gente em situações constrangedoras, eles vão diminuindo. Porque ele só faz isso em abundância quando a gente não se conhece. Para que a gente se conheça. Não sei se deu para entender. Não, então, entendi. Como eu não me conheço, o inconsciente fica mandando esses pega-ratão, essas coisas meio sacana, né? Para que a gente fique alerta e diga, para aí, o que está acontecendo? O que eu não estou vendo? É uma mensagem. Assim como o sonho, como a gente falava antes, também é uma mensagem. Sim. E daí vai proporcionando que a gente vá fazendo esse autoconhecimento. Né? E tem uma coisa que eu penso muito, cada vez mais, que é a psicossomática. Certo. Então, tipo, o que acontece quando tu é, né, muito inconsciente? O corpo fala. E daí existe uma comunicação entre corpo e mente sem que tu consiga necessariamente segurar. É que o que acontece? O que não é falado pela fala, o corpo vai falar. Então, ao invés de a gente deixar uma dor física vir, vê o que tu tem que trabalhar no emocional. Por exemplo, tu não falou uma coisa que tu precisava falar para alguém, te ataca a garganta. Né? Tu tá louco para te ver livre de alguma coisa e tu não consegue se desvencilhar daquilo. Né? Pode ser um trabalho ruim, uma relação que não está legal, e tu não consegue se livrar daquilo. Te dá uma alergia. Aí tu começa, né? Que está mostrando que tem... Então, tudo tem... É que assim, nós somos um complexo. Mente, corpo e alma. Alma, espírito, chame do que quiser.
uma energia, chama o que quiser. Mas nós somos esse complexo. E eles estão interligados, então não tem como afetar uma coisa e só ficar naquela coisa, né? Tem que ser, os três têm que estar em movimento. Então, se o corpo está falando, é porque o emocional já sofreu bastante. Sim. Então, antes de chegar lá no corpo, a gente tem que ver as questões nossas, que é falar o que a gente precisa falar, mudar o que a gente precisa mudar, que daí o corpo não vai sentir. Eu acho que o que eu tentei me expressar antes e não consegui explicar tão bem é que, tipo assim, a gente, por exemplo, eu posso ter uma reação, como tu falou, né? Uma alergia. Ué, mas por que eu tô tendo essa alergia? Eu tô em casa o dia inteiro, não aconteceu nada. Não comi e, tipo, nada, não consegui identificar o que tá acontecendo, não se conhecer. Então, eu acho que era isso que eu estava tentando falar um pouco antes, né? Tipo, a gente passa a se conhecer, a gente passa a identificar os problemas e daí eles vão embora. Não vão, né? Mas, sim. Quer dizer, pelo menos o que eu acho. Mas, então, tu acha que o que eu queria te perguntar, na real, é o seguinte. Tu acha que a gente acaba se enganando de alguma maneira? Sempre para se defender, né? A gente tem que... Tem um filme que eu acho que é o Último Mentiroso, é um filme antigo, que fala de um lugar que ninguém mentia. Ah, eu sei que filme é esse, sim. Né? E é complicado, né? Porque e ele tem o poder de mentir, né? E daí ele descobre, assim, que ele pode mentir. E aí ele vai construindo um mundo totalmente diferente, né? Então, e aí começa a enganar as pessoas, né? A gente faz isso com a gente mesmo. A gente se engana. Não, tá tudo bem na tua relação. Não, tá tudo ótimo. Ele é muito bom, muito legal, mas no fundo tá uma porcaria, né? Eu gostei que tu falou que no filme ele ia criando um mundo paralelo e é mais ou menos o que a gente faz na vida, né? A gente vai criando uma mentira. Vive uma fantasia. Para sobreviver, às vezes, porque a gente não... Porque o que acontece? Por vezes, a situação que está ali escancarada para a gente, ela é tão difícil. E eu não vou saber lidar com isso, que eu tenho que criar uma fantasia em cima. Sim. Para me defender. Mas é isso que eu queria te perguntar. Tu está falando que a ideia é que a gente vá se descobrindo para que a gente saiba lidar melhor com os nossos problemas. E eu concordo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que quanto mais eu vou me descobrindo, mais eu vou ficando triste. Tipo, sabe aquela coisa de a ignorância é... Como é? Ignorance is bliss. Tipo, a ignorância... É uma benção. É uma benção. Sim, é porque o que acontece? Só que daí, junto com esse autoconhecimento, tem que vir uma maturidade para saber lidar, entende? Com aquilo que tu vai descobrindo. Sim. Só que não adianta eu descobrir que eu tenho N coisas para serem mudadas ou que, nossa, está tudo errado. Não adianta eu sentar e chorar. Né? Eu preciso pensar assim, não que não possa, senta, chora primeiro, faz o que tu tem que fazer, mas depois pensa, o que eu vou fazer para mudar? Porque ninguém vai fazer isso para ti. Não adianta. Mas existe um pouco essa ideia, não existe? Claro, a mesma coisa... Tipo, aquela coisa da cavalaria está chegando. Mas é a mesma coisa que tu vai fazer a terapia. Que depois tem situações que os pais vêm e dizem para mim, por exemplo, assim, mas ele não muda, ela não está diferente. Bom, o processo é dela. Eu simplesmente entrei no barco junto. Mas quem está conduzindo esse barco é ela, é ele, não sou eu. Porque eles colocam a expectativa. O que eu não resolvi, ela vai. É a mesma coisa em um período que eu trabalhei dentro de uma escola, da psicologia escolar, que os pais muitas vezes vinham para mim com as provas e perguntavam assim, por que o meu filho tirou 6? Que a média é 7, né? Daí foi lá que a culpa é tua? Não, daí eu perguntei assim, mas tu não perguntou para ele? Eu dizia, tu perguntou para ele? Porque quase, claro que eu não chegava a ponto de dizer, não fui eu que fiz a prova, né? Como é que eu vou saber? Mas é por quê? Porque a culpa seria do professor, porque ele não foi bem, e não dele. Claro. Então, se terceiriza tudo. É a culpa do fulano, é a culpa da ciclana, é a culpa do... E tem culpa, não tem? É outra coisa interessante de se questionar.
por que precisa da culpa, né? Por que precisa Uma ter alguém justificativa, né? com essa responsabilidade? Nossa, eu vou dizer, eu entrei num conflito nessas últimas semanas com a história da Boate Kiss. Eu simplesmente não consegui assistir de tão pesado que era ouvir os relatos. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando como esse tipo de tragédia é uma sequência de coisas que aconteceu errado. E eu acho que deve ser frustrante para as famílias de, em algum nível, perceber que não tem um culpado, que é uma soma. E daí eu me perguntei isso. Quando não tem um culpado, o que tu faz? Né? Como é que tu lida com o problema? Porque eu acho que a culpa, ela terceiriza o problema, né? Eu acho que ela nos engana um pouco. É que aquela coisa assim, ó, e por que tem que ter alguém responsável, né? Sempre tem que ter alguém responsável. Isso, de certa forma, a nossa sociedade foi constituída assim, até para normalizar, né? Criar uma conduta, uma disciplina, uma ordem, né? Sim. Então precisa ter isso, né? Mas essa questão que tu traz daqui, isso é para um congresso, né? Quase de discussão, porque tem muitas coisas. Quando a partir do momento que a gente vive em comunidade, tem situações que elas precisam acontecer para que outras não venham a acontecer depois. Então entender a dinâmica da sociedade, do universo, que algumas coisas acontecem porque a gente precisa, infelizmente, evitar que outras aconteçam, infelizmente tem que ter culpado, né? Exato. Infelizmente tem que ter uma punição, uma consequência. Então é muito complicado isso, né? Porque eu me coloquei no lugar daqueles caras que eram sócios, sabe? Do tipo assim, poderia ser eu. As pessoas, às vezes, eu acho que elas têm dificuldade de fazer esse exercício, né? Eu sou muito assim de pensar, pô, o cara que está lá na cadeia poderia ser eu. É a empatia, né? A dificuldade das pessoas serem empáticas. Ah, mas tu não conseguir te colocar. E, tipo, é muito no detalhe que as coisas acontecem, sabe? Eu perfeitamente poderia ter passado... Tá, eu nunca tive uma boate nem nada, mas poderia ter passado por uma situação similar, onde poderia ter acontecido uma tragédia que transforma a minha vida completamente. E é muito complicado, mas também só julgar não nos leva a nada, né? Tipo, a gente tem que saber que a gente poderia estar no lugar da pessoa também. É que a gente não tem, se alguém tiver, eu gostaria que me dissessem, um extrato que diga como vão ser teus próximos 10 anos. Né? Então, a gente não tem como prever como vai ser o teu amanhã. Né? Então, como é que tu vai julgar?